Olá, eu sou Sônia Nunes Eu sou a Juliana Luzil. e você está no Balaio de Pandora, um canal que nos convida a questionar, refletir, sentir, dialogar e transformar as coisas do dia a dia, da nossa vida. Exatamente. O papo de hoje é algo do dia a dia, embora a gente não fale disso com a frequência que deveria, né? Nós Uhum. estamos com o Daniel Carvalho. Eu tive o prazer de ter aí uma aula, posso chamar de aula, né, Daniel? Pode. Num workshop de Doulas da Morte que eu fiz há um tempinho atrás. E o Daniel, ele tem um projeto muito bonito e um trabalho muito bonito que ele fala do luto do homem. Então, esse é o tema de hoje. Luto do homem. Daniel, conta pra gente, conta aqui pro pessoal que está assistindo o Balaio, antes de mais nada, quem é o Daniel Carvalho? Bom, primeiro, obrigado, Sônia, obrigado, Ju, pelo convite, pelo espaço. A Ju, na apresentação, falou que é um tema que a gente quase não fala, então eu sempre gosto de agradecer bastante quando as pessoas abrem espaço para falar, porque é assim que a gente vai, aos pouquinhos, né, quebrando um pouco essas barreiras, né? Então, obrigado a Uhum. vocês e obrigado a todo mundo que está se dispondo a assistir. Nós que Eu agradecemos. adoro essa pergunta, né? Quem é o Daniel? Assim, porque geralmente as pessoas pedem para a gente, fala assim, se apresente. E você fez diferente. Você perguntou quem é o Daniel. São coisas que às vezes a gente encara da mesma forma, mas que não são. Uhum. Daniel, quem é o Daniel? Daniel é o pai do Antônio e da Joana. E esposo da Noemi, né? É, mas diferente de um relacionamento, né? Quer dizer, eu digo que eu estou o esposo da Noemi, mas pai, paternidade é uma condição irrevogável, né? Por isso que eu digo que eu sou pai do Uhum. Antônio e da Joana, né? Geralmente, quando a gente se apresenta, a gente fala muitas coisas que a gente faz, né? Então, o que que eu faço? Eu sou professor já há quase 20 anos, sou historiador por formação. Neste momento, estou fazendo um doutorado pelo Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz em saúde coletiva, onde eu estudo e pesquiso luto e questões de gênero, e sou aconselhador no luto, formado pela Miss Foundation, no Arizona, nos Estados Unidos, e pela Elizabeth Kubler-Ross Foundation. E sou coordenador geral do projeto Luto do Homem, que eu acho que é o que eu vim aqui para falar um pouquinho mais, né? Uhum. Então, essas são as coisas que eu faço, mas quem eu sou é o pai da Joana e do Antônio. O Antônio, que neste momento está, graças a Deus, está dormindo, e a Joana, que nasceu no dia 27 de dezembro de 2017, teve uma parada cardiorrespiratória depois do parto, foi internada no UTI neonatal do hospital onde ela nasceu, viveu 6 dias na UTI e depois, no dia 2 de janeiro de 2018, ela morreu, né? Então, eu sou um pai enlutado da Joana e Uhum. pai em exercício. Exercício não, porque eu também sou um pai em exercício da Joana, né? Mas pai, eu não sei como definir, sou pai do Antônio também. Uhum. 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 Eu acho que é isso. Muito bem. Daniel, foi essa experiência com a perda da Joana que te leva a esse trabalho, a esse projeto, a essa percepção
bem nua e crua, né, de que os homens não podem, não têm o direito, não têm permissão social para se lutar? Sim e não. Tá. É, não porque, quer dizer, sim, porque obviamente a perda da Joana, ela me redireciona praticamente a minha vida inteira, né? Quer dizer, eu passo a enxergar a minha vida de uma outra, de uma forma completamente diferente, né? Quer dizer, quando você espera, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Eu acho que isso é um dado importante e isso acontece especialmente com pais e mães enlutados, né? Uhum. Enlutadas. Isso é muito comum. Ninguém imagina que vá perder um filho no momento em que que você espera que esse filho é, venha ao mundo, né? Acabou de nascer, né? Pois é, então ninguém espera isso. Uhum, Então, quando isso acontece, isso abre uma crise, né? Que o luto ele é uma crise existencial, né? Uhum. uhum. Isso é um momento de crise existencial muito grande. Então, boa parte dos enlutados, ao lidar com esse processo de tentativa de resolução dessa crise, é muito comum que pessoas enlutadas nesse momento redirecionem completamente as suas vidas. Isso comigo aconteceu também. Então, o luto foi uma experiência que me jogou para espaços e lugares na minha vida que eu nem imaginava que existiam. Ah, isso é o sim. O não, eu digo que não porque não foi exatamente a experiência do luto que me jogou para isso. A experiência do luto talvez seja complementar, por incrível que pareça, porque as pessoas imaginam que é sempre o luto, né, que joga a gente para esse lugar, mas não foi. Uhum. Isso eu entendo hoje. Eu acho que o que mais me jogou para esse lugar foi a minha paternidade. Então, ao pensar e ao olhar para a minha paternidade, do jeito que a vida me impôs que ela fosse, né? Uhum, uhum. Eu acho que foi esse lugar que me jogou para Uhum. para esse espaço, para essa zona de luta mesmo, né? Porque o que eu tive que fazer, no fundo, foi lutar pelo reconhecimento da minha paternidade, né? Não foi lutar exatamente pelo reconhecimento do meu luto, foi lutar pelo reconhecimento, para que as pessoas me enxergassem como um pai. E eu sempre digo isso, assim, eu devo ter falado na aula que a Ju assistiu. O que acontece com especialmente na perda gestacional e neonatal, que é o meu caso, o que acontece muito para o luto ser invisibilizado, e o luto do homem mais ainda, né, é que tem uma questão que é social, que responde um pouco a isso, e que é relacionada à questão de gênero, a como a nossa sociedade constrói essa estrutura, constrói o gênero mesmo em si, que ah, no caso, quando isso se atravessa a experiência de uma gestação, né, a mulher ela é imediatamente reconhecida como mãe quando faz o teste do beta-HCG, né? Então, quando Uhum, ela descobre, às vezes não é pelo teste, enfim, mas quando quando ela descobre e formaliza a ideia de que ela vai ser, que ela está grávida, né? Que ela vai ser mãe, que ela está gestando uma vida dentro do próprio corpo, esse é o momento em que imediatamente, instantaneamente, aquela mulher, ela é reconhecida socialmente como mãe. uhum, E isso muitas vezes vem com um ônus muito grande, né? Com uma cobrança muito grande sobre o corpo daquela mulher.
Isso já é bem discutido dentro dos movimentos feministas, enfim, né? A gente já sabe muito bem como a mulher ela perde muita ingerência sobre o próprio corpo na sociedade. A discussão mesmo sobre a questão do aborto legalizado, enfim, é uma discussão que perpassa né, sobre essa temática. Mas na gestação isso também acontece. Então a mulher, quando ela é imediatamente reconhecida como mãe, as pessoas, ela recebe flores, ela recebe presente, ela recebe paparico, ela recebe um monte de coisa, mas ela também recebe muita cobrança. Não pula, não sobe escada, não toma chá disso, não bebe não sei o quê, não faça isso, não faça aquilo. Quer dizer, tem todo um controle social sobre o corpo daquela mulher, né? Então, e isso, mesmo com pessoas esclarecidas e que sabem isso, eu, por exemplo, eu discuto isso num doutorado, e outro dia, eu e minha esposa estávamos aqui em casa vendo uma mulher muito grávida, eu não sei quantos meses ela tinha, mas ela estava absurdamente grávida, e ela estava plantando bananeira numa academia. E a minha esposa, na hora, não faça isso, e não sei o quê. E aí, a gente teve que fazer um exercício de parar, né? E, peraí, por que não? Se ela está orientada por um médico, por exemplo, se ela está orientada por um profissional de educação física, se ela conhece o corpo dela, se ela sabe, se Exatamente. ela está. Quer dizer, tem toda uma discussão sobre isso, né? Então, o corpo da mulher, a mulher, ela perde muita ingerência sobre o corpo durante a gestação. Bom, isso é uma questão. Por outro lado, a mulher, ela é legitimada. A maternidade dela já está posta, Uhum. né? Então, ao longo de toda a gravidez, tudo o que acontecer durante a gestação será centrado na figura feminina e materna daquela mulher. Ela é quem cuida, ela é o centro de toda a atenção ah, sobre o parto, sobre o cuidado, a saúde, né? Quer dizer, tudo é direcionado para ela. O meu orientador, por exemplo, Marcos Nascimento, ele tem uma frase que eu escutei ele falar outro dia desse, que eu achei maravilhosa, que é: quem tem o prontuário é a mulher, né? Então, todo o cuidado é da mulher. O homem não tem prontuário. Por que que isso acontece? Então, veja, enquanto a mulher ela é legitimada imediatamente, o homem não. O homem, isso foi uma coisa que, inclusive, eu escutei muito. Você só vai saber o que é ser pai quando. E aí as pessoas condicionam. Aí tem vários condicionantes, né? Eu escutei basicamente três que eu acho que são o que as pessoas mais escutam, que quando você escutar o choro, quando pegar no colo ou quando cortar o cordão. Eu escutei muito essas três. Então, veja, o que as pessoas estão me dizendo? Que eu não sou pai. Uhum. Durante a gestação, eu ainda não sou pai. Eu só vou saber o que é ser pai quando um desses momentos inaugurais acontecer. Então, quando alguma dessas coisas acontecerem, aí a minha paternidade vai estar inaugurada. Aí eu vou saber o que que é, né? Então, é quase que como uma fitinha de inauguração, né? Ah, e em um desses casos é basicamente isso mesmo, né? Você corta a fitinha, corta o cordão, né? Quatro cada um. Ah, só que o que que acontece? Na perda estacionária neonatal, isso não chega. Eu, por exemplo, eu nunca escutei o choro da minha filha. Minha filha nasceu com parada cardiorrespiratória. Eu não sei como é que é a Joana, como é que a Joana choraria. Eu nunca ouvi. Uhum. Ah, e eu não cortei o cordão dela. O cordão foi cortado num momento de urgência, né? Uhum. Então não fui eu que cortei o cordão. E quando eu peguei a minha filha no colo pela primeira vez, ela já tinha morrido. Então veja, aquilo que me disseram e que eu comprei durante toda a gestação não chegou. Então, aos olhos das pessoas, e até mesmo de mim mesmo, eu não era pai. Eu não era pai. Só que começou a ter um conflito muito grande, e isso é uma das crises existenciais que se instauram com o luto, é que
eu dizia para mim mesmo que eu não era pai, as pessoas me diziam me disseram o tempo todo e me diziam ainda que eu não era pai, mas eu me sentia pai. E, e quando eu entendi isso, eu passei a não permitir mais que as pessoas negassem essa paternidade. Eu falei, não, eu não vou deixar. Isso foi um processo muito maior do que isso, mas que talvez não dê tempo da gente falar aqui. Mas é, eu acho que o importante dizer é que quando eu percebi que a minha paternidade, mesmo com a morte da minha filha, a minha paternidade era viva, eu passei a não permitir brigar para que a minha paternidade fosse reconhecida. Uhum. Os primeiros movimentos que eu fiz foi eu estou fazendo uma resposta super longa para a resposta da Ju. É, os primeiros movimentos que eu fiz foi procurar um espaço de acolhimento. Então, eu preciso ser acolhido. Aí fui buscar espaços de acolhimento em grupos de perda gestacional e neonatal. O Brasil tem muitos, tem vários, são inúmeros, né? Eu conheço boa parte das pessoas que tocam e coordenam projetos assim no Brasil. E todas, todas essas pessoas que tocam e coordenam esses projetos, todas, sem exceção, são mulheres. Uau. São mães que perderam ou psicólogas que lidam com essa questão, se juntam com mães que perderam para fazer um grupo ou um projeto assim. E no grupo que eu participei, não foi diferente, né? E isso não é necessariamente uma crítica, tá? Uhum. Pelo contrário, isso fala muito sobre como nós, homens, também lidamos com essa questão. Mas eu fui procurar espaço assim, e obviamente, é claro que era um espaço muito feminino, né? Mesmo que homens frequentassem, o espaço era pensado dentro de uma lógica materna, feminina. E eu participei do ciclo todo, mas eu demorei uns 2 ou 3 encontros para perceber esse fato de que era um espaço muito voltado para a mulher, não para mim. Desde quando eu percebi isso, eu passei a me posicionar no próprio grupo de uma forma completamente diferente, né? Então eu entrei no grupo falando que eu estava indo basicamente pela minha esposa, porque eu Ah, entendia que era ela que tinha perdido. Imagina, eu não era pai, então como é que Uhum. eu vou perder algo que eu não tinha, nunca tive, uhum. né? Então eu entrei no grupo pela minha esposa e nesse momento, assim, no segundo ou terceiro encontro, quando eu me dei conta disso, eu comecei a me posicionar para mim. E aí era muito interessante porque quando eu fazia isso, quando eu me colocava no grupo, a discussão começava a se centralizar em torno da questão masculina. E isso era muito interessante, assim. Mas, enfim, eu entendi que aquele grupo não era um grupo para mim. Então, eu comecei também a procurar sair dali e fui procurar grupos de reflexão masculinos, né? Grupos reflexivos. E aí, um espaço onde a minha masculinidade seria bem recebida, né? E Uhum. foi. O que não foi bem recebido foi o luto. A questão de gênero era muito dada nesses grupos, mas a questão do luto, da morte, o tabu era muito grande, né? Então não se tinha muito tato, as pessoas não sabiam lidar muito bem quando eu falava, por exemplo, da perda da minha filha com uma certa naturalidade. Quando eu falava, por exemplo, do amor de pai, apesar da morte da minha filha, as pessoas não Uhum. conseguiam entender isso. Então, assim, não existia um espaço para mim, né? Quer dizer, num grupo de luto não tinha espaço para minha masculinidade, num grupo de masculinidade não tinha espaço para o meu luto. Dessa constatação é que surgiu a vontade e a necessidade de criar um espaço, que aí surgiu o luto do homem, né? E aí a minha vida aí deu uma pirueta de sei lá quantos graus. Eu comecei a buscar, né, informação sobre isso, como é que podia fazer, comecei a buscar formação, né? E isso, o projeto agora já está com 5 anos.
quase 200 homens atendidos, de sei lá quantas formas que a gente fez, a quantidade de pessoas atingidas, né, pelo projeto, eu não sei nem mensurar. E, e é isso, né? Quer dizer, o projeto. E um doutorado agora também, né? Que bacana, Daniel. Quer dizer, Que você acaba experiência, né? a partir da sua dor, você vê a necessidade, a inspiração, eu diria, para abrir o espaço para convidar o homem a se autorizar a sentir, né? Que eu acho que vai além do luto, é um sentir do homem, né? Uhum, É essa coisa da emoção. Quem disse uhum, que você não era pai? uhum. Isso é uma coisa que eu acho que é muito forte e muito importante de falar, né? Ah, é, as dificuldades que o homem sente, e claro, aqui falando de uma forma absolutamente generalizada, né? Quer dizer, a gente vai Uhum, encontrar singularidades dentro disso, obviamente, né? E até contradições. Mas, em geral, a dificuldade que o homem sente não se restringe à questão emocional ou à questão sentimental. Mas eu diria que essa talvez seja, se não a principal, uma das principais questões. O impacto que isso tem numa experiência existencial como o luto, e o luto é só uma delas, né? A própria paternidade, mesmo que paternidade de um filho vivo, né? uhum, uhum. Ela também sofre impactos por essa questão emocional, sentimental, ou chamemos como queiramos. Eu acho que isso é a questão fundamental, eu acho, da masculinidade, né? A Bell Hooks, ela gostava muito de chamar atenção para isso, porque as pessoas muitas vezes elas minimizam essa questão. E a Bell Hooks, ela dizia que isso, e eu concordo com ela dizia que isso é uma das questões fundamentais da masculinidade no nosso tempo, né? E ela tem uma frase que eu acho que ela é assim basilar, inclusive do trabalho que eu tento desenvolver, que a Bell Hooks ela chega à conclusão quando ela analisa o patriarcado, a estrutura patriarcal, o gênero, a construção de gênero e os próprios movimentos feministas, a Bell Hooks ela chega à conclusão de que o patriarcado faz com o homem, bom, primeiro ela entende que o homem sofre, né? Isso eu acho importante da gente apontar. Apontar o sofrimento do homem não é diminuir o sofrimento da mulher dentro do patriarcado, né? Uhum, É Uhum, entender que, claro, de formas singulares, diferentes, né? Mas que o homem também sofre com essa estrutura patriarcal. O homem também é afetado por essa estrutura patriarcal. Isso não diminui de maneira nenhuma a responsabilidade que nós, homens, temos dentro dessa estrutura e, eventualmente, pelas opressões que a gente opera, né? De maneira nenhuma diminui a nossa responsabilidade. Mas reconhecer o sofrimento masculino na nossa sociedade, com a estrutura que que a sociedade é forjada, eu acho que é fundamental, né? E a Bell Hooks ela faz isso. Ela faz isso olhando especialmente para os homens negros, né? Que aí tem também um atravessamento de da raça. raça. Mas ela chega à conclusão, acho que ela chega numa conclusão que eu acho que é assim fantástica, que é ela entende que o patriarcado faz de pior com a gente que é homem é forjar homens que não amam. Eu acho isso uma constatação extremamente dolorosa, mas é muito necessária da gente fazer. O que o patriarcado faz com a gente é ensinar a gente a não amar. Não é que ele não ensina a gente a amar, ele ensina a não amar. uhum, Homens patriarcais, eles não amam mulheres,
não amam seus filhos, não amam seus trabalhos, não amam. E isso é uma coisa tão dolorosa da gente reconhecer, né? Sim. Eu acho que isso tem tudo a ver, porque se um homem não sabe o que é o amor, ele não consegue, pelo patriarcado, ele é impedido de acessar esse amor. O trabalho que a gente tem que fazer é de buscar esse amor, né? E esse amor, ele é absolutamente conectado com essa dimensão emocional e sentimental, né? O patriarcado, ele impede o homem, ele deslegitima o homem socialmente de sentir. Então, a gente não pode demonstrar, ou até mesmo, às vezes, nem demonstrar, mas chega a ser uma etapa antes, exercer mesmo os nossos afetos, né? Um homem que sente que sente carinho por qualquer outra pessoa. Não precisa ser outro homem, não, sabe? Ele é tolhido na mesma hora, em nome da masculinidade, de manter a masculinidade dele. Eu digo, inclusive, que nós, homens, somos analfabetos emocionais, né? A gente não tem letramento emocional. O único caminho de afeto que a gente é legitimado a ter é a raiva. Uhum. Isso é absolutamente legitimado socialmente para a gente ter. Da raiva vem a agressividade, da agressividade vem a violência. Por isso que nós somos os que operam a violência contra mulheres, contra crianças, contra LGBTs, contra, enfim, contra outros homens, né? Então, eu acho que o caminho é o caminho do amor mesmo, por mais piegas e clichê que possa soar para algumas pessoas, mas é isso aí. E no luto não é diferente, né? Quer dizer, o que a gente faz no projeto é criar um espaço. Veja, a gente no projeto não ensina, a gente não direciona, a gente não educa, a gente não faz nada disso. A gente faz isso em outros espaços, mas no espaço principal, que é o ciclo de encontros que a gente promove, eu costumo dizer que a gente não faz nada, a gente só é. A gente é espaço. E um espaço muito amoroso, um espaço onde a gente permite o amor, o afeto, o sensível, né? E existem homens que chegam lá e não exercem isso. E está tudo bem. Mas ele precisa entender que existem espaços para isso. O nosso trabalho é só esse. É esses homens chegarem lá e a gente dizer, olha, aqui o amor é possível. Uhum. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas aqui é possível. E o resultado que a gente tem obtido assim, ao longo desses 5 anos é fantástico. Assim, eu diria até muito lindo, sabe? Eu sempre a gente vai encerrar os ciclos de encontro desse semestre agora, no sábado, né? E, e sempre são momentos muito bonitos, assim. Uhum. Eu vou pedir para você falar desses encontros, mas eu estou achando muita coincidência, porque eu estou lendo Bell Hooks, Tudo sobre o Tudo Amor, sobre amor. e É da. eu li hoje sobre isso. E aí eu vou pegar um trechinho aqui, porque eu falei, não é possível. Aí eu abri aqui, e vou ler. Assim, ela vai citar nesse trechinho um livro que é do John Stoltenberg e que ela fala que ele analisa em que medida a identidade masculina oferecida aos homens como ideal na cultura patriarcal demanda que todos os homens inventem e mantenham um eu falso. A partir do momento em que meninos pequenos são ensinados que não devem chorar e nem expressar mágoa, solidão ou dor, que devem ser duros, eles aprendem a mascarar os seus verdadeiros sentimentos. E aí ela vira e fala assim: a criança ferida dentro de muitos homens é um menino que, da primeira vez que falou suas verdades, foi silenciado pelo sadismo paterno, por um mundo patriarcal que não queria que ele reivindicasse os seus reais sentimentos. Então, assim, eu li isso hoje à tarde.
Então, achei muita coincidência, não podia deixar de compartilhar isso. Agora, você falou Eu uma coisa. diria, Ju, só para complementar a tua Ah, leitura, assim, é, a transformação do menino para homem, quer dizer, quando o menino morre e nasce o homem, é a morte do amor. sim, Nossa. É, é a morte do amor. É isso que a gente faz na nossa sociedade, né? A gente, quer dizer, até os 7, 8 anos, o menino ele chora, ele esperneia, ele fala papai te amo e tá tudo bem. Quando chega mais ou menos os 7, 8 anos, é que esse menino começa a escutar de todos nós, homens, mulheres, da sociedade em geral. Do tio, do cara na escola, do amigo, do trocador no ônibus, enfim, de todo mundo. Ele começa a escutar, não faz isso, que isso é coisa de menina, isso é coisa de viado, isso não é coisa de homem. Você já é um rapazinho, você já é homem. Quer dizer, é assim que a gente mata o amor nesses homens, né? tem um luto imenso aí já, né? Muito. É um Pois luto é Tem um um luto luto de si mesmo. imenso, exatamente, tem um luto imenso aí, um luto de si mesmo, e é isso que você falou que é muito bonito. Você falou, a gente só oferece espaço, é muita coisa oferecer espaço, É porque é muita coisa. exatamente isso que essa criança não teve, espaço de sentir, espaço de ser, Exatamente. né? é oferecer uma possibilidade de reparação, né? Volta e assume teu amor, né? Agora, ouvindo tudo isso, eu fico aqui pensando que o impedimento de amar é um terreno fértil para desenvolver o medo. E isso explica muita coisa, né? Por que que eu tenho que Medo subjugar a mulher? Porque eu tenho uhum. medo, né? Assim, eu acho muito interessante essa temática, assim, porque isso é uma das coisas que a gente percebeu, assim, né, quando a gente se eu olho para trás assim e olho com olhos analíticos, como eu estou começando a fazer por conta do doutorado, mas olhar com olhos analíticos assim os encontros do luto do homem de uma maneira geral é muito interessante assim porque a- é, é, é muito comum, muito mesmo comum que quando esses homens têm um ponto de virada nos encontros assim, né, que eles se tocam, sabe assim, tipo, nossa, é isso. Uhum, Agora eu entendi, agora eu estou vendo, eu estou enxergando e estou me vendo nisso. Então, é muito comum que quando esse ponto de virada acontece, eu digo lá no projeto para os meninos, assim, quando a gente faz a nossa intervisão, eu falo assim: o menino apareceu. O que que é o menino apareceu? Quando dá esse ponto de virada, sempre não, é muito comum que esses caras remetam a experiências de quando eles eram meninos. Afinal de contas, a referência que eles têm de permissão para sentir, para amar e para sentir esses afetos era lá atrás. E aí eles falam, por exemplo, eu lembro de um, de um cara que chegou nos encontros reclamando que ele não conseguia chorar pela morte do pai. Era um homem negro, de 30 anos. Ele. O pai mais velho tinha morrido, eu acho que de uma condição, não sei se foi infarto, AVC, ou alguma coisa assim, uma condição natural, mas, né? E ele não conseguia chorar. Ele chegou reclamando isso. Meu pai morreu e eu não consigo chorar, isso me incomoda. uhum, E aí, isso é o primeiro encontro. Primeiro, quer dizer, primeiro encontro é bom a gente ter a noção de que esses homens chegam no primeiro encontro e nenhum deles se conhece. Ninguém ali se conhece. Ninguém nunca se falou, nunca se viu. E aí é muito interessante, porque esse ser espaço que a gente fala, né, é imediatamente reconhecido por eles. É muito bonito de ver, porque completos desconhecidos começam a trocar afetos. Nessa troca de afetos,
eles vão percebendo determinadas coisas. E aí tem uma condução, né, que até então era minha e agora eu estou dividindo com mais um voluntário do projeto, o Chico. Mas nesse encontro estava só eu conduzindo, e aí eu fui conduzindo uma conversa com ele, questionando, enfim. E remeteu, quer dizer, quando deu o clique nele, remeteu a uma experiência que ele teve quando ele tinha 10 anos e que ele tinha um hamster de estimação, era o primeiro bichinho de estimação dele, e o bichinho morreu de uma forma absolutamente trágica e repentina. Uhum. Um membro da família dele pisou no hamster, Oh, estava meu andando em Deus. casa e pisou. E ele, obviamente, né, eu acho que ele não viu, né, ele não presenciou, mas ele soube da morte do bichinho, que era um amigo. Ele ficou muito sentido e começou a chorar. E o pai dele imediatamente falou: não chora, porque homem não chora. E ele engoliu o choro Hum. e, e nunca mais chorou. Nesse Uau. momento que ele se deu conta disso, né, que ele falou assim: "Ih, eu me lembrei de uma experiência." Uhum. Porque eu acho que eu cheguei a perguntar para ele, mas qual foi a última vez que você chorou? Aí ele foi lá atrás e ele se lembrou dessa experiência. Quando ele se lembrou disso, ele se deu conta, ele começou a chorar. Aí eu falei: pelo que você está chorando? É. Aí ele: eu acho que pelo meu hamster. Uhum. Aí ele começou a chorar. Porque para chorar E pro eu pai, falei: ele tinha que chorar antes pelo hamster. Porque foi exato. ali que foi. Exatamente. E aí ele, Exatamente. e aí ele começou a chorar pelo hamster. Aí eu falei: você está chorando? Aí ele: tô. Como é que você está se sentindo agora? É estranho, mas eu tô bem. Aí eu falei: você pode chorar pelo seu pai. Você pode. Você tem essa permissão. Ele saiu do encontro e nunca mais voltou. Porque a gente faz encontros fechados, né? Uhum. Não é entra e sai a qualquer momento. Ele Uhum, nunca mais voltou. Aquilo já foi o que ele precisava, Uhum. entende? uhum, Então, uhum. tem isso, sabe? Eu acho muito importante a gente perceber que tipo de homem a gente cria, porque a gente cria homens impedidos de amar. Eu acho isso, de novo, uma constatação muito dolorosa. Muito Mas mesmo. eu interrompi a Ju. Fala, Ju, desculpa. Não, não, não tinha mais nada para falar, não. Eu só quero ouvir mesmo você falar do projeto, né? Então, são encontros, é, enfim, conta como funciona, como as pessoas, como os homens Como os homens te chegam no projeto. encontram. Bom, o projeto ele começou em 2018. Ah, é, o primeiro encontro que a gente teve foi com um homem. Então, começou assim, com um homem. Aí depois, no outro ciclo de encontros, já apareceram acho que dois ou três. Um deles está com a gente até hoje, se tornou voluntário. E aos poucos, eu acho que pelo ineditismo da iniciativa, a coisa tomou um tamanho assim muito rápido. E eu até fiquei um pouco assustado, assim. Hoje eu já estou mais acostumado com isso e eu entendo, compreendo, porque, enfim, mas na época eu lembro que eu fiquei um pouco assustado porque eu comecei a ser muito, muito chamado para Uhum. falar, né? E gente, eu não tenho o que falar. E aí depois eu fui descobrindo que eu tinha, né? Opa, Assim, E como? como e, tem? e aí, assim, eu fui entendendo o que era o projeto, né? Então, assim, eu sempre falo que a principal ação são esses ciclos de encontros, mas o projeto não é nem de longe só isso. Então, o projeto começa com os encontros, né? Os encontros que são isso, é um espaço de encontros entre homens enlutados. Homens
em toda a pluralidade e a diversidade possível. Então, homens cisgênero, homens transgênero, a gente já teve de tudo, tá? Homens brancos, homens orientais, homens negros, homens indígenas, homens héteros, homens bi, homens, enfim, de tudo quanto é jeito, né? Uhum. E também qualquer tipo e tempo de luto. Eu Eu acho ia isso muito perguntar isso. importante. Não, as pessoas às vezes acham que por conta da minha experiência pessoal e por eu ter sido o vetor de criação do projeto, é só para paz, e não é só para paz, é para absolutamente qualquer tipo de luto, né? A gente já recebeu no projeto, por exemplo, luto pela perda de um relacionamento. Eu Não ia era uma perguntar isso, pessoa, porque às vezes fim de casamento é um puta luto. Sim, sim. um Perder puta o luto. emprego. Gente, perder o A gente emprego já, às eu ia vezes falar é isso um agora. A imenso gente luto. recebeu, a gente já Legal. recebeu pelo fim de eu ter perdido o emprego. Então, qualquer tipo de luto, né? É um projeto absolutamente, sempre foi, e sempre será um projeto absolutamente gratuito, Uhum. tocado por voluntários. Então, não paga nada para participar, tá? O projeto, ele, claro, tem seus custos e a gente precisa financiar o projeto, mas a gente faz isso sobre um outro modelo, a gente não cobra aos participantes. É um projeto com um acordo ético, de sigilo, então a pessoa pode chegar nos encontros e saber, ter a absoluta tranquilidade que nada que está ali vai sair. A gente tem uma política, inclusive, de não tirar foto, de não colocar nome, a não ser que seja absolutamente manifestado pelo próprio participante que ele quer. Não, eu quero que o meu nome esteja lá. A gente, Uhum. recentemente, no Instagram do projeto, fez uma publicação de um texto, e no blog também do homem. A gente fez a publicação do texto de um participante, porque ele pediu que o nome dele fosse colocado, que o nome da filha dele fosse colocado e que o texto fosse publicado, mas a gente não tira foto, a gente não coloca nome. Isso cria alguns problemas. Por exemplo, na vez que a gente deu entrevista para a Globo de São Paulo, a gente fez uma entrevista para a Globo de São Paulo e eles pediram foto dos encontros. Eu falei, olha, não tem, né? E, e é absolutamente exclusivo para homens, então não tem pessoas de outros gêneros, somente homens participam, todos os voluntários são homens, né? É outra coisa que também a gente recebe muito, às vezes as pessoas, né, mulheres querem participar só para ver. Ah, deixa eu participar só para ver, eu fico lá quietinha no canto, porque eu estou fazendo um trabalho sobre isso, porque eu quero me especializar nessa questão, porque eu quero desenvolver um trabalho igual, e não pode, né? Então, isso são os ciclos de encontros, tá? Eles acontecem quinzenalmente, né? São 7 a 8 encontros. Uhum. Cada ciclo de encontros acontece a cada semestre. Então, por ano, são 2 ciclos de encontros que a gente tem. É capaz de, no ano que vem, a gente ampliar isso, porque agora a gente tem um novo aconselhador treinado e formado dentro do projeto. A gente tem uma metodologia de condução que é muito baseada no aconselhamento no luto. Uhum. Então, não é uma questão, não é um espaço terapêutico, né, profissional, terapêutico, assim, não, talvez seja terapêutico porque, né, é terapêutico, assim, enfim, tem uma função terapêutica, mas não é, a condução não é nesse sentido, né? E isso são os ciclos de encontros. Para além disso, a gente agora está inaugurando um outro espaço, são as rodas de conversa, que aí podem participar qualquer tipo de pessoa, né? E aí tem temas, vão ser mensais a partir do ano que vem. A gente está começando a organizar um livro com escritas de homens enlutados, que a gente deve, se tudo der muito, muito, muito certo, a gente publica ainda no primeiro semestre do ano que vem. A gente publicou um livro, né, um caderno, na verdade, de atividades, que é o Caderno de Ressonâncias, que é um caderno de atividades que foi pensado ah, através de uma inspiração de um outro livro, né, da Mariana e esqueci o nome do esposo dela, acho que é Rui.
que eles publicaram um caderno de atividades sobre luto, que é Vida, Morte e Vida. Conversei com eles, eles foram muito generosos, assim, permitiram que eu pudesse me inspirar livremente no trabalho deles, mas que também foi pensado para a questão masculina mais especificamente e também com a atividade que a gente desenvolve no projeto. Esse livro está disponível para baixar lá no site do projeto, gratuito, mas com a possibilidade de quem achar que é legal, quem curtir o projeto, achar que é importante, ajudar com alguma contribuição, né? No esquema de pague quanto quiser. E a gente tem outra, a gente faz live, tem o Instagram, cara, é incrível. O Instagram, ele é assim, foi muito surpresa para mim, né? Como o Instagram é uma ferramenta, como as redes sociais são uma ferramenta de acolhimento, né? A gente recebe muita mensagem. Ah, a postagem de vocês mudou a minha vida. Eu mostrei a postagem pro meu esposo e ele começou a conversar sobre a nossa filha e ele não falava sobre isso. Quer dizer, tem umas coisas assim, né? E a gente vai fazendo, assim. A gente está pensando em outras atividades, assim, mas são mais para frente e ainda precisa de organização. Mas tem muita coisa. Ideia não falta, né? Que bom, né? Que bom, ainda mais ideias que movem projetos assim, né? O Instagram chama Luto do Homem, né? Luto do homem. Luto do Homem. O blog, tô vendo aqui, também é É lutodohomem.com.br. Esse é o isso. site de Esse é o vocês. site do projeto e lá tem um blog que está muito paradão. A gente não consegue ainda, não tem Hum. braço ainda para movimentar aquilo. Uhum, Mas sempre que a gente tem alguma coisa assim, algum texto, alguma coisa que a gente produz, a gente coloca lá, né? tá. Mas esse caderno de ressonâncias a gente consegue acessar através do site, Do site, lá tem. né? Tá, ok. Então, lutodohomem.com.br. Isso. Tá. Ai, gente, Muito bem, muita Daniel. coisa, Que né? trabalho lindo, que Não trabalho é lindo. importante, né? E você sabe que você falou, eu me lembro lá do workshop, que tiveram algumas coisas que você falou que me impactou muito, e por isso que, inclusive, eu te convidei para vir. Mas tiveram duas falas que, assim, que você falou, o luto não tem fim. Eu achei isso é óbvio, mas não é óbvio, porque a gente fica tentando fugir, a gente quer que o luto acabe, né? É. Então, achei essa frase muito impactante, principalmente se a gente pensar nesse luto do homem, desse homem que não tem direito à fala, não tem espaço, não tem nada, né? E, e aí, junto com essa frase, tem uma outra que é assim, que é sobre o silêncio do homem, o quanto que o silêncio do homem pode ser um grande grito, né? Então, queria te dizer isso, assim, que de fato foram falas que me impactaram e Uhum, que eu acho que precisam ser faladas e refletidas, porque que silêncio é esse que o homem está inserido? uhum. Eu sempre digo assim, que quando as pessoas chegam no projeto, assim, ou às vezes em curso, em aula, enfim, sempre aparece essa ideia que está muito presente no senso comum, a ideia de superação do luto, Uhum, né? Então, a ideia de que o luto em algum momento será superado, Vai passar, vai né? passar. Isso é uma frase que a gente escuta muito, vai passar. Essa ideia também aparece, ah, no caso, por exemplo, no caso semelhante ao meu, né? Ah, você ainda é muito jovem, você vai ter um outro filho. No caso de um homem que perde o companheiro ou a companheira, ah, você é jovem, daqui a pouco você arruma outra pessoa. É sempre assim, né? Então, eu mesmo, assim, eu sempre digo, bom, eu conto isso porque já está absolutamente pacificado e e já conversei com a minha mãe, enfim, mas a minha mãe, né, ela, quando completou 6 meses da perda da Joana, e eu muito tomado ainda pelo meu luto, a minha mãe sentou comigo lá em casa, no sofá, e falou assim: Olha, filho, já deu, né? Já deu o tempo.
Então, vamos embora, vida que segue, bola para frente, né? E aí eu lembro de ter conseguido imediatamente perceber o que a minha mãe estava fazendo, né? Eu poderia ser tomado pela raiva ali e falar assim, porra, mãe, não, né? Não fala isso comigo, não sei o quê. E às vezes eu deixo a raiva me guiar mesmo, assim, com algumas pessoas, porque é isso. Mas eu lembro da minha mãe, assim, eu olhar para ela e eu respondi, falei assim, mãe, deve estar sendo muito difícil para você também, né? Ver o seu filho sofrer tanto. Você é uma avó que perdeu uma neta. E é isso, né? Quer dizer, a gente quer se convencer de que vai passar, mas eu sempre digo assim para a galera que eu tenho uma notícia ruim, porque não vai, né? Não vai, não vai passar. Eu, 5 anos depois, agora, em março, eu tive, 4 anos e pouco depois, eu tive um outro filho. E o meu filho é constantemente a lembrança do que eu não tive com a minha filha. Uhum. O meu filho agora, ele está com o danado está com 8 meses e já está querendo, já está ficando em pé nas coisas e está querendo andar. Eu falei, pelo amor de Deus, calma. Uhum. E ele é a lembrança de que eu não tive e não vivi isso com a Joana. Ele vai ser a eterna lembrança. O luto não acaba. Eu lembro que quando a gente perdeu, a gente ia para o shopping, eu ia tentar espairecer a cabeça junto com a minha esposa no shopping, e tudo o que a gente parecia aquelas cenas meio surrealistas de filme, tudo o que a gente via no shopping eram casais com bebês no colo. Parece que todo mundo tinha saído de casa com um bebê pendurado no colo. É, e aí eu me dei conta, assim, de que isso nunca vai acabar. Porque depois de 2 anos, eu só vou ver pessoas andando com crianças, de mão dada, aquela criança andando meio toda desengonçada, assim, que era o que minha filha estaria fazendo. Uhum. 15 anos, eu só vou ver meninas jovens começando, sei lá, a namorar ou com crise existencial da adolescência, sei lá. Com 18 anos, eu vou lembrar que a minha filha não teve carteira, não pegou carteira de motorista, sabe? Com 20 e pouco, eu vou lembrar que ela não se formou na faculdade. E por aí vai. Luto não acaba. Luto é um processo que se instaura para o resto das nossas vidas. Então, não é a gente tentar se afastar do luto ou tentar acabar com ele. Eu acho que a tarefa do enlutado é aprender a conviver com esse luto. Uhum. Aprender a entender e a descobrir nesse luto coisas que não somente a dor e o sofrimento. Porque tem dor, tem sofrimento, muito, mas não tem só isso. Tem muitas outras coisas para além da dor e do sofrimento. A tarefa do enlutado, eu acho que é essa, né? Então, porque quando a gente diz também que o luto não tem fim, parece que eu vou sofrer para o resto da minha vida. Vai sofrer para o resto da sua vida, mas não vai só sofrer para o resto da sua vida. Você vai também amar muito, vai descobrir muita coisa, vai aprender muita coisa, vai redirecionar a tua vida completamente. Quer dizer, tem várias outras coisas que o luto tem que eu acho que a gente precisa falar e discutir sobre isso para que a gente possa entender, né? Uhum. E a questão do silêncio, eu acho que também, assim, quer dizer, você imagina a gente dizer para um homem que o luto, que ele vai superar o luto, e esse homem sofrendo em silêncio, né? Quer dizer, é, esse homem, ele nunca aprendeu, quer dizer, ele foi ensinado a não trabalhar as suas questões emocionais e sentimentais. A única forma que ele tem é o silêncio mesmo. Por isso que a gente encontra tantos e tantos e tantos e tantos e tantos homens que, quando perdem alguém significativo em suas vidas, eles se silenciam. Aí a resposta que eles dizem é: não, tá tudo bem. Eu me enfiei no trabalho e resolvi, sabe? E obviamente não resolveu, né? Quer dizer,
E isso não é resolver, né? Isso Uhum. é trancar numa gaveta, né? Lá dentro, assim. Mas, por outro lado, especialmente em vocês mulheres, assim, o silêncio do homem, ele causa uma... Especialmente quando é companheiro ou alguém próximo, assim, irmão, pai, né? Esse silêncio masculino causa muita agonia. Incomoda, né? Sim. Muito. Sabe por que que Incomoda, tipo, incomoda? não pensa nisso. Pois é, Cadê? exatamente, Ju. Por quê? Por que que incomoda? Porque o silêncio aparenta para vocês que, mal ou bem, tem legitimação social para o luto. Então, a nossa sociedade ocidental, de uma maneira geral, eu diria Uhum. brasileira mais especificamente, a nossa sociedade legitima muito o luto feminino. Não é à toa que os principais movimentos de pessoas enlutadas são femininos. São femininos. As mães da Sé, as mães de Acari, as mães e as abuelas da Praça de Maio, na Uhum. Argentina, né? Uhum. As mães que perdem. Quer dizer, quando um filho é assassinado dentro de uma favela, quem vai dar entrevista e falar, em É. geral, é a mãe, é a Uhum, mulher. Quando Uhum. não é a mãe, é a avó, né? Uhum. E é ela que vira o grande símbolo da perda daquela pessoa. uhum, Então, toda vez que é remetida aquela ideia de perda daquela pessoa, se recorre a uma mulher, a é uma mãe, a mulher. irmã, Sim. enfim. Então, incomoda muito vocês o silêncio masculino, porque vocês têm legitimidade para falar, vocês têm espaço para falar, e vocês falam, vocês expressam o luto. Uhum. Então, quando o homem se silencia e expressa o luto através do silêncio, parece que ele não está sentindo, Parece parece que indiferença. ele não se importa, parece indiferença. O Uhum. silêncio é muito facilmente confundido com indiferença. Uhum, Só que não é indiferença, é silêncio. Então, não se trata da gente ensinar o homem a falar. Pode ser que ele queira falar. É, é, se, quer dizer, o que a gente faz, por exemplo, é dar um espaço Uhum. para esse silêncio ou para fala. Tem homem que entra lá no grupo, entra mudo, sai calado. uhum, A participação dele é estar ali. A participação de qualquer homem no projeto é estar lá. Então não se trata da gente ensinar esse homem a falar. Se trata da gente aprender a ouvir o silêncio. A gente estar confortável com esse silêncio uhum, e aprender a ouvir o que esse silêncio está dizendo. E aí, para concluir essa questão, eu vou citar um exemplo que eu sempre cito quando eu falo isso, que eu acho muito bonito. Uma vez eu dando uma aula num curso sobre luto, falei sobre o luto do homem, falei sobre essa questão, isso aqui, bababá. E aí uma mulher veio, ainda era, né, lá no tempo dos antigos astecas, quando a gente fazia coisas presenciais, né? E aí é, a mulher veio e me chamou. Miau, eu queria te mostrar uma coisa, eu queria te agradecer pela sua aula, pela sua fala, foi extremamente importante para mim. Eu perdi uma filha. Naquela época, né, 5 anos, já fazem 5 anos, meu esposo nunca, até hoje, nunca falou sobre a nossa filha. E aquilo me incomodava muito, até a sua aula agora. Hoje eu estou saindo daqui entendendo o porquê do meu esposo agir de forma tão silenciosa. E aí ela puxou o celular dela e me mostrou uma sequência de umas 5 ou 6 fotos, onde tinha uma parede crua de tijolos, e aí aquela parede foi tomando forma com uma espécie de uma piscina embaixo. Aí apareceu uma fonte, aí a parede apareceu pintada, a parede apareceu decorada, aí já tinha plantas, aí a fonte já estava funcionando. Era uma coisa que foi etapas, né? Até aparecer um jardim vertical absolutamente lindo. E ela falou: esse jardim aqui, quem construiu e quem cuida dele até hoje é o meu esposo.
E ele começou a fazer esse jardim no dia seguinte da perda. Hoje eu estou entendendo que isso é ele falando. É ele falando. É ele falando. Nossa. E olha o que ele está falando. Olha o que o luto dele está dizendo. Ele construiu um jardim belíssimo. Então, veja, não é que ele não está dizendo nada. Ele está dizendo muita coisa e muita coisa linda. Às vezes, o silêncio fala de um jardim. Uhum. Então, é isso. Eu acho que é a gente aprender a ouvir. Uhum. É isso É aí. olhar para esse silêncio de um outro lugar, né? É olhar para Uhum. esse Uhum, silêncio de fato como fala, uhum, exatamente. né? É entender que, pelo marcador social de gênero, homens e mulheres, evidentemente, em maior ou menor medida, óbvio, guiado pelas singularidades de cada um, mas homens e mulheres vão expressar, sentir, serem atravessados pela experiência do luto e da perda de formas diferentes. Uhum. Poxa. Sim. E são tantas as maneiras de se comunicar, né? Pois é, né? Quer dizer, são, assim, eu fico pensando, assim, lembrando, são muitos exemplos, né? Quer dizer, Uhum. eu lembro de um exemplo de um homem que passou pelo projeto e ele chegou enlutado pela morte da tia. E ele reclamava muito que ninguém enxergava ele como uma pessoa enlutada, porque afinal de contas não era a mãe, não era o pai, não era um filho, não era ninguém direto. Era uma tia que já tinha morrido, morreu de velhice. E aí ele chegou enlutado pela perda da tia, absolutamente tomado pelo luto dele. E ele não tinha lugar para falar, e ninguém permitia, ninguém enxergava ele como uma pessoa enlutada. Uhum. E aí eu lembro de um desenho que ele fez num dos encontros, que era uma árvore que era metade seca e metade florida. E ele dizia que aquilo ali era ele, e que ele achava que até então ele estava só seco, mas que ele tinha descobrido uma metade florida, e que ele achava que a vida dele agora era assim. E veja, quer dizer, um desenho, Uhum. né? Pois é. É muito bonito, né? Eu não sei, eu saio daqui da nossa conversa hoje pensando em como nós mulheres precisamos abrir espaço para essa Uhum. fala, né? Seja ela qual for, né? Seja silenciosa, seja através de atos, seja fala verbal mesmo. É, eu estou lembrando do episódio anterior que a gente falou sobre violências sexuais contra meninos e homens. E aí o Denis trouxe uma coisa que ele falou assim: a violência em si, ela é devastadora, isso é inquestionável. Só que quando a criança ou o homem vai reportar, vai falar, consegue ultrapassar várias barreiras para falar sobre isso, muitas vezes ele é desacreditado. E aí ele é violado uma segunda vez, Uhum. né? Então, assim, eu estou lembrando dessa fala porque é isso também. O quanto que a gente fica esperando que o homem fale, que o homem sinta, que o homem se posicione desse lugar, mas o quanto que a gente faz piada, o quanto a gente ignora, o quanto a gente desencoraja esse passo, né? Essa experiência de se abrir para o que se sente. Então, como é importante nós, enquanto mulheres, percebermos que a gente vive nessa sociedade e que a gente precisa, de alguma maneira, estar disponível, né, para esse encontro. Eu diria que isso é uma responsabilidade também de mulheres, né? Sim. Claro que de mulheres também, mas eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, Uhum, né? Uhum. E uma responsabilidade, inclusive, do próprio homem consigo mesmo. A sim, gente não pode isentar, claro. né, o homem de si mesmo, né? Quer dizer, não é uma responsabilidade que tem que ser de fora para dentro, né? Mas também de dentro para fora. A Sim. gente
que se responsabilizar pelas nossas dimensões internas e sociais e emocionais, né, e sensíveis, né? Mas, sem dúvida, vocês mulheres também, né? Eu era muito chamado por esses grupos de perda gestacional e neonatal, assim, vem para cá. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu fui convidado para uma live. Eu não aceito mais qualquer coisa, tá, gente? Assim, depois dessa, eu Oba! aprendi. Não aceito mesmo. Mas eu acho que também, com o tempo, a coisa foi sendo meio que naturalmente filtrada, né? Eu não recebo mais hoje qualquer convite. Ouvi como um elogio isso. Então por isso que eu Ao falei, balaio. oba! Claro, porque eu acho que lá no início, por conta do ineditismo que eu falei antes, eu era muito chamado, muito chamado, muito chamado. E eu era muito chamado para esses movimentos que são basicamente femininos, de perda gestacional e natal. E aí a mulherada me chamava, assim, vem para cá, porque os nossos homens não participam. Então eu era chamada como aquele, ó, tem um homem aqui que fala, olha só, Mário, olha aqui, vem cá, olha aqui, tá vendo, Daniel? Ele fala sobre isso. Olha que legal que ia falar sobre isso. Você não quer falar também? Era assim, sabe? E aí, quando eu ia nesses encontros, assim, boa parte deles eu ia online mesmo, aí a mulherada chamava, fazia, forçava os maridos a ficar do lado, assistindo, sabe? E aí aquilo me incomodava demais, aquilo me incomodava demais, e eu participava, eu me incomodava, eu comecei a, sabe, a me questionar se valia a pena, né? Até que um dia, uma dessas coordenadoras desses grupos, me chamou para fazer uma live no Instagram, e aí fui fazer a live com ela. Aí ela começou a live, apresenta, não sei o quê, bababá, fala do grupo, não sei o quê. Aí ela, ó, Daniel, peraí, rapidinho. Aí tirou o fone, saiu da câmera, aí eu vi ela pegando assim, ó, e puxando o marido. Aí botou o marido do lado, pegou o fone, botou um fone no ouvido e botou o outro. Não, tirou o fone do ouvido dela, e aí falou assim, Daniel, fala com ele aí agora. E botou o fone, os dois fones no ouvido dele. Ao vivo. Aí, ao vivo. Aí tinha o quê? Umas 30, 40 pessoas assistindo no momento. Aí eu assim, eu fazendo aquela cara de, né? Aquela cara, né? É. Aí ele botou o fone. Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ele, oi, tudo bem? Minha esposa me botou aqui para falar com você. Aí eu falei, e você quer falar? Aí ele, não. Aí eu falei, então tá bom, então você pode tirar o fone e entregar para ela. Uhum. Aí entregou, ela fez uma cara meio assim de, desculpa, mas uma cara de bunda, sabe? E aí eu comecei a debater a partir dali, né? Uhum. E aí eu entendi assim que tem um papel social também, assim, sabe? De rejeitar determinadas coisas, até em determinadas situações de se impor, né? Então, em algumas situações, por exemplo, eu não sou muito bem quisto porque eu sou o homem que ao trazer a perspectiva masculina atrapalha, Sim. né? Por exemplo, uma vez eu me envolvi numa discussão sobre protocolos, que de forma muito justificada, esses movimentos de perda gestacional e neonatal é, é, militam e lutam pela criação de protocolos para lidar com essa questão em Uhum. hospitais, em unidades de saúde, enfim, porque essas mulheres enfrentam situações que são absolutamente, né, devastadoras para o tipo de situação que elas enfrentam. Mas nessa discussão eu comecei a pensar, e os homens? E, para além disso, tentar relativizar um pouco a discussão sobre o protocolo, que um protocolo é uma coisa rígida, Uhum. né? Então, imagina no Brasil, em unidades públicas de saúde, tem um protocolo da mulher, você não pode deixar a mulher sozinha. Aí vai a enfermeira, a profissional de saúde, seja lá quem for,
Não, eu estou aqui acompanhando você, porque o protocolo está dizendo que tem que acompanhar. Ah, mas tudo que eu quero é ficar sozinha. Uhum. Aí o protocolo diz que não. Mesmo que o protocolo diga que é algo, né, assim, seria interessante, indicado, no Brasil, pensa na realidade brasileira, né? Então, isso são discussões que a gente precisa ter. Quer dizer, e questionar sobre isso, por exemplo, uma grande discussão que eu levo sempre para esses espaços, por serem espaços muito femininos, porque pensam a perspectiva da perda de uma ótica materna, é, por exemplo, a discussão sobre o homem trans. O homem trans, ele é um corpo que gesta, e pare e perde. Só que é um corpo masculino. Uhum. E aí? Não é pensado. Não, não Esses é. protocolos, esses protocolos vão pensar sobre isso? De jeito nenhum. Pois é. Infelizmente. Então, né, quer dizer, a perspectiva de um projeto pensado por homens e para homens, dentro dessa lógica da perda, do luto, né, é fundamental, eu diria, né? E eu Sim. acho que é incomodar mesmo. Para concluir o assunto, assim, no Rio de Janeiro, em 2015, foi aprovada uma emenda constitucional na Constituição do Estado, Constituição Estadual, né, que aprovou uma licença maternidade para servidoras, mulheres servidoras estaduais, que perderam seus filhos na gestação ou logo após o parto. Então, antes, essas mulheres elas não tinham direito à licença, porque perderam seus filhos, não pode dar Uhum. entrada à licença maternidade. E aí, o que acontecia na prática? Elas perdiam os filhos, tiravam a licença nojo, que é de 8 dias, e depois de uma semana, praticamente, voltavam ao trabalho. Eram obrigadas a voltar ao trabalho. Voltava ao trabalho, não dava certo, ele dava entrada com licença médica, quer dizer, olha o tamanho do problema disso. Esses movimentos de mulheres, né, da perda gestacional e neonatal militaram por uma alteração na lei. E aí conseguiram a licença maternidade para essas mães. Então, essas mães que perdem seus filhos têm direito a 6 meses de licença, que no serviço público do Estado do Rio de Janeiro é 6 meses. Né? Uhum. 6 meses. A mesma lei diz que, se caso forem servidores, homens, esses homens têm 30 dias. Aí eu fui catar quando a emenda constitucional ainda era projeto de lei, porque aí tem a justificativa. Aí eu achei na justificativa dizendo que eram 30 dias porque esse homem, ao invés de ficar só 8 dias como a licença nojo, ele ganhava 30 dias para dar apoio a quem perdeu, que era a mãe. Veja, a própria lei encarando o homem como alguém que não perdeu. Que não Não perdeu. perdeu nada. Isso foi aprovado, é uma lei que está em vigor, emenda constitucional da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, número 63. Depois teve foi apensado a emenda 65, né? E está valendo, desde 2015. Esse projeto de lei serviu de base e modelo para todo o Brasil. Então, várias unidades da federação, esses movimentos espalhados pelo país, pegaram esse modelo do Rio de Janeiro e militaram para ser implantado também em seus estados. Então, já tem em São Paulo, já tem em Goiás, já tem no Piauí, se não me engano, acho que no Paraná, quer dizer, tem algumas unidades da federação já tem o mesmo projeto de lei, basicamente o mesmo projeto de lei. E aí, a gente agora é o quê? É a galera que questiona o projeto de lei. Não questiona para acabar. Uhum. E Mas, aí a gente a gente é muito mal interpretado achando que a gente está criticando o projeto. A gente não está Uhum. criticando o projeto. A gente só quer a ampliação dos direitos, Claro. sim, a isonomia, porque o pai também perdeu. Uhum. Não foi no sim. corpo dele, mas ele perdeu. E qual é mesmo que a gente entenda socialmente que, não, quem gesta é que merece mais tempo, porque biologicamente, sei lá, vamos imaginar que uma doideira dessa, né, seja socialmente admissível. E o homem trans? O homem trans gesta. Só Uhum. que pela lei, ele não é mãe, ele é um pai. Aí, para ele ter direito hoje, de duas uma, ou a gente violenta
a identidade de gênero dele, chama ele de De mulher, mulher. para ele ter direito a essa licença, Uhum. ou a gente trata ele de forma, a gente trata ele sem isonomia. Porque se a gente justifica através da lei que corpos que gestam merecem essa licença, a gente está excluindo homens trans, dizendo que homens trans merecem menos. E são homens. Então, veja, tudo isso é uma questão para a gente pensar. Uhum. Então, é uma questão para a gente pensar. A perda, ela é significativa corpórea e biologicamente? O luto, ele é uma questão biológica, corpórea? Ou o luto é uma questão simbólica, de vínculo, de Sim, afeto, psíquica. né? Então, Exatamente. veja, e social, né? Sim. Então, Uhum. a condução de um projeto de lei vai determinar a própria visão de luto da nossa sociedade. Uhum. Que É, precisa abranger o ser humano, independente é, de homem ou mulher. é uma loucura, né? A gente está aqui a 1h14 Eu não, e eu não falei, que Daniel. percorre Eu tentei sempre. avisar, Daniel. Mas você sabe, Daniel, que assim, então, para a gente ir encerrando, eu só queria pontuar uma coisa que, assim, para mim é muito bizarro, né? Esse não reconhecimento desse homem enquanto pai, inclusive desde antes, porque quando se começa a fazer planos, se ter um filho, uma filha, ali já começa a nascer simbolicamente um pai e uma mãe, né? Uhum. Então, assim, o bebê pode estar sendo gestado numa barriga de uma mulher, mas o pai já está idealizando, já está fazendo planos, já está imaginando fisicamente como é aquele serzinho que vai nascer, né? Uhum, Então, assim, é tão equivocado esse pensamento de que um homem só se torna pai quando escuta o choro, quando corta o cordão umbilical, quando pega no colo, porque, gente, para o homem chegar nesse lugar, ele já experienciou imaginariamente e emocionalmente tanta coisa. Eu já falei aqui num outro episódio que a gente fez sobre adoção, os nossos filhos são adotados, né? E aí eu achei tão bonito porque o Eduardo, durante o processo de adoção, ele virou e ele falou: olha, se a gente tivesse gestado, talvez eu não tivesse experienciado da maneira como eu experienciei todo o processo que nós passamos de adoção. Porque, de fato, ele foi muito participativo, assim, a gente preencheu tudo junto, perfil, e conversou, e foi para terapia, foi uma loucura. Mas foi bacana porque esse processo, ele foi de fato se apropriando desse ser pai, dessa paternidade, desde o momento que a gente cogitou a adoção. Né? Mas olha, essa fala dele, te ouvindo hoje, já traz impregnado algo disso, de que o homem não participa tanto de uma gestação, o que na realidade não é bem assim, não é bem assim, né? eu Enfim, já então, tive, a gente já teve 2 gestações. E em nenhum. E a gente também está na fila da adoção. A gente também está na fila da adoção. Nas 2 gestações, e eu diria que também no processo de adoção, mas claro, de uma forma diferente e bem menos, né? Mas nas gestações fica muito claro. Nas 2 gestações, nunca ninguém, durante todo o processo de todas as 2 gestações, perguntou para mim como eu estava. é muito, muito impressionante isso. É muito Nunca ninguém impressionante. quis saber de mim. Ninguém quis saber como é que você tá, pai. Tá tudo bem? Mesmo depois, na gestação agora do Antônio, quando as pessoas sabiam da nossa história, que a gente, para todos os profissionais envolvidos, a gente contou, Uhum, para a própria escolha da minha esposa, do processo de parto que ela ia querer no segundo,
né? Tudo que foi envolvido, a gente contou sobre. Uhum. Ninguém preocupou comigo. É. E eu sou o pai. Pois é, gente. A gente precisa mudar isso, né? Precisamos, Homens né? sentem, É. homens sentem, e é isso. Eles têm, eles têm o direito de sentir, eles sentem, eles têm autorização para sentir, e a gente precisa ajudar, né? Eu acho que a Para gente que precisa isso. receber isso mesmo, né? Sim, sim. É Receber, impressionante, é acolher, impressionante aprender, isso. entender, falar sobre Uhum. isso. Acho que é Daniel, isso. você quer dizer mais alguma coisa? Tem algo que você acha que é importante, que a gente não perguntou, que não falou? Eu teria o que falar até 9 horas da manhã, se vocês deixarem. Mas Mas a gente deixa você voltar. é, É, entendeu? Então já fica um eu, convite, assim. Quer continuar? A gente faz A um gente episódio deixa você 2. voltar. eu acho que agora no final é só agradecer a vocês duas mais uma vez pelo convite, pelo espaço para falar sobre um tema tão importante assim, que tem sido a principal discussão que eu tenho trazido na minha vida desde do nascimento da minha filha. E eu digo nascimento, não digo a morte dela. Uhum, E, e eu acho que é isso. É a gente, cada vez mais, a gente lá no projeto fala mais importante do que a gente construir espaços, do que a gente abrir espaços, do que a gente fazer espaços, a gente sempre diz que o mais importante é a gente ser espaço, né? Então, no fundo, o que a gente tem trabalhado e construído é isso, é a gente ser espaço para esses outros e outras, né? No caso do nosso projeto, a gente olha para a questão masculina, mas tem tantas outras discussões, tantas outras questões que estão aí, né? Uhum. Que eu acho que são importantes da gente olhar. Então, mas eu acho que em todas elas o importante é a gente buscar ser espaço. E é isso, meninas. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, Daniel. Gratidão, gratidão pelo seu Gratidão trabalho, por por esse essa balaio entrega, gente. lindo, né? E eu espero que atinja muitas e muitas, muitas pessoas esse nosso episódio, né? Que muitos, muitos homens procurem o canal do Daniel e possam falar, e que nós, mulheres, aprendamos a ouvir silêncios, ouvir vozes, né? Porque é assim que a gente vai mudar o mundo, né? E que possamos dar voz, espaço de fala Uhum. para os nossos filhos, né? Acho que isso Isso, é Ju, importante, isso é né? muito Eu acho que a importante. maneira como a gente Vamos está transformar, educando, como a gente está vendo essas crianças serem educadas, eu acho que é importante a gente vamos parar de questionar. anular esse Que garoto, a gente né? Para que possa esse dizer para homem esse possa. garoto, chore, chore, conta, quer contar porque está Sinta, chorando? Conta, não quer contar? Chora, não tem problema, né? sinta, Eu acho que é assim como a isso. gente tem essa possibilidade, né? É. E Tudo antes de bem, terminar, recadinhos, Cadinhos. curtam, compartilhem, deixem os comentários Siga o embaixo canal. episódio tão bonito. Segue nosso canal, nós vamos deixar os contatos do Daniel, da página do Instagram do Uhum. Daniel, né? Lá vocês encontram a possibilidade de chegar no site, no blog, É isso aí. né? Vamos fazer isso circular. Grande abraço para todo mundo aí.